Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, no nome de Jesus, capítulo 1. Então vamos aqui para Filipenses capítulo 1. No nome de Jesus, põe assim a mão na palavra. Põe a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, ao ouvir a tua palavra. Diga glória a Deus. Amém? Então diz no capítulo 1, no versículo 3, a introdução diz: ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Aqui o apóstolo Paulo falando: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provares as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Diga glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipenses. Olha só que Paulo tinha uma preocupação com aquele povo, sabendo Paulo que ele tinha uma fé, amém? Ele tinha a sua firmeza, ele tinha o seu conhecimento com Cristo, ele conhecia Jesus, e Paulo queria que o povo que ele estava ali ensinando, orientando, direcionando, que esse mesmo povo tivesse essa visão, abraçasse isso. E aí Paulo faz uma oração, no versículo 9, ele diz assim, olha a oração que Paulo fazia: e também faço essa oração, que o vosso amor, o quê? Aumente mais e mais, em pleno o quê? Conhecimento e toda percepção. Quando ele fala em conhecimento, ele está falando do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ele está falando de quem? Do Senhor Jesus. O que é que a Bíblia diz no livro de João 8,32? O que é que diz em João 8,32, igreja? Não sabem? Se alguém falar João 8,32, é o mais fácil que tem: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, quem é a verdade? Eu não sou a verdade, ninguém é a verdade. Quem é a verdade, igreja? Jesus. Então o que Paulo queria, que o amor da igreja aumentasse, que eles aumentassem mais e mais em conhecer a Cristo, porque uma vez que nós conhecendo verdadeiramente a Jesus, nós não iremos se perder no caminho. Eu não irei me perder no caminho. Pode passar-se os anos, conhecer. Quando eu tenho conhecimento que quem é Jesus, então, aí ele diz, em pleno conhecimento e toda o que? Percepção. Quem sabe o que é percepção? A pessoa que tem a percepção das coisas, ela tem a capacidade de perceber as coisas, algo que está certo, algo que está errado. Então ela consegue observar tudo. Então o que o apóstolo queria
era que a igreja desejasse mais e mais, aumentasse mais e mais o amor deles para com Cristo, em conhecer Jesus. Jesus, quando estava sendo interrogado por Pilatos, Jesus conversando com ele, Jesus fala de algo que Pilatos fica assim. Pilatos fica a se perguntar quando Jesus diz: quem é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade, o que, igreja? Ouve, porque conhece a verdade. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não conhecem o que? A verdade. Conhecer a verdade não é saber o que é o certo e o que é errado, não, porque todo mundo sabe. A pessoa está praticando o pecado, o erro, ela sabe que é errado. Mas conhecer a verdade é conhecer Cristo, é conhecer verdadeiramente Cristo. Ele quer que esse amor aumente, deseje conhecer mais. Eu quero saber mais de Jesus, eu quero me envolver mais com Jesus, eu quero ter mais vida com Jesus. Paulo temia, porque Paulo estava firme. Paulo era o homem firmado na rocha. Os açoites que o apóstolo levou, o sofrimento, as pedradas que o apóstolo levou por causa do evangelho, por causa que ele queria que as pessoas conhecessem esta verdade que era Jesus, a gente não ia aguentar. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, não aguentam as suas lutas. Olha só, elas deixam o caminho por causa de problemas. Isso significa o quê? Que aquela pessoa ainda não conhece Jesus, ela ainda não teve vida, intimidade, compromisso com Deus. A preocupação de Paulo era essa, que o amor da igreja aumentasse, que o amor de vocês aumente em conhecer, em conhecimento, porque quem tem um conhecimento de Jesus não se perde. Diga glória a Deus. Quem tem um conhecimento de Jesus não se perde nessa vida, não se perde por nada, porque ela conhece o caminho. Ela conhece o caminho. Jesus diz, não falou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se eu sei que Ele é o caminho, então vou trilhar nesse caminho, porque eu trilhando no caminho, eu vou aprender mais, eu vou viver mais, eu vou me fortalecer mais em Jesus. Eu não vou deixar com que nada impeça de eu permanecer na verdade. Mas por que pessoas saem do caminho? Porque verdadeiramente elas nunca tiveram um encontro com a verdade. Elas nunca tiveram um encontro com esta verdade que é Jesus. Quando o eunuco, preste atenção, quando o eunuco Filipe foi usado pelo Espírito Santo, quando o eunuco ele ouviu a pregação referente a Jesus, que Jesus morreu na cruz, que Jesus se entregou, o eunuco de imediato quis fazer o quê? Se entregar. Diga glória a Deus. O eunuco de imediato ouviu sobre a verdade de Jesus. O eunuco não pensou 2, 3 vezes. O eunuco não teve um estudo para se batizar. O eunuco entendeu, conheceu a verdade. Diga glória a Deus, igreja. Quem conhece a verdade se entrega à verdade. O eunuco não precisou passar tempos e tempos em saber, ele compreendeu, ele entendeu. Quando nós temos esse conhecimento, nós compreendemos e entendemos. Diga glória a Deus. Preste atenção. Quando o homem tem o conhecimento de Cristo, ele entende e compreende. Quando é essa compreensão, de imediato ele toma a sua decisão. E olha o que diz lá em Tessalonicenses capítulo 3. Capítulo 3. Paulo, preocupado com aquele povo também, ele fala. Paulo estava distante daquele povo, amém, igreja? Tanto dos colossenses, dos filipenses, como dos Tessalonicenses. Quando aqui no capítulo 3 ele envia Timóteo para saber como está o estado da fé do povo. Diga glória a Deus. Eu te pergunto, olha para cá.
Como é que está a tua fé? Qual é a tua resposta? Estou bem, é isso? Quando se pergunta como está a tua fé em Jesus, qual é a tua resposta? Como é que você responde? Como é que está a sua fé? A evangelização foi assim? A evangelização que foi direcionada foi essa. Como está a sua fé? As pessoas, elas pensam logo o quê? Não, a minha fé está em Jesus. Mas a fé daquelas pessoas é para quê? Para vencer, para alcançar. Mas a fé de entregar a vida, a fé de dizer: eu quero caminhar, eu quero esta verdade. Jesus vai e diz, quando Jesus estava com Pilatos, Jesus vai e diz: quem é da verdade, ouve a minha voz. Quem busca o conhecimento dessa verdade se entrega a sua vida. E aí Paulo, falando aqui para os Tessalonicenses 3, olha o que diz. Versículo 5, vamos pular para o versículo 5. Paulo manda Timóteo para saber como é que está a igreja, o povo. Aí diz assim, ó: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar, quer dizer, procurar saber o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse o que, igreja? Inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Olha o que Paulo dizia. Procura saber como é que está a fé daquele povo, Timóteo. Vai saber o estado da fé dos irmãos. Vai lá, visita a irmã Kátia, ou Deus falando, o Espírito Santo falando. Vai lá, Paulo Roberto, visita a irmã Kátia. Vai lá, visita a irmã Neuza. Vai lá, visita a irmã Conceição. Vai lá, visita fulano, cicrano. Procura saber o estado da fé. Porque Paulo dizia o quê? Nós tememos que o tentador prove eles e se torne inútil o nosso trabalho, a orientação que damos, a direção que damos, o conselho que damos. Por isso que você tem que observar, igreja, atentar para aquilo que a Bíblia fala no livro de Provérbios, para nós não esquecermos dos ensinos do Senhor. Diga glória a Deus. Para não esquecer, porque é fácil da gente esquecer as coisas boas. As coisas boas ninguém lembra. Você se lembra as pregações que nós fazemos aqui? Você se lembra as pregações dos últimos domingos? Talvez não sabe. Mas se você for lá no YouTube, você vai ver. Cada domingo, cada vídeo lançado tem a introdução. Tem a introdução da pregação, o ensinamento que foi dado. Então Paulo dizia, ó, Timóteo, vai lá saber, procura saber como é que está eles, porque o povo às vezes esquece do ensinamento. O homem é fácil de esquecer as boas coisas, ele só guarda as coisas ruins, as coisas más. Se eu perguntar para você se você tem mágoa de alguém, raiva de alguém, você vai já lembrar de alguém. Já vai vir na tua mente uma pessoa, algo que lhe ocorreu, que aconteceu. Já vai imaginar, fulano, eu não tenho raiva não, mas eu não me esqueço das coisas que fulano fez, né? Então, igreja, é preocupante. Paulo falava para os filipenses o quê? Que o amor de vocês aumente, que vocês queiram conhecer Jesus. Como é que eu vou conhecer Jesus, pastor? Paulo fala o quê? Eu oro, falando. Quando é que você vai me conhecer verdadeiramente? Quando você estiver perto de mim, quando você conversar comigo, aí você vai me conhecer. Quando é que o rapaz conhece a moça, namorado, para querer se casar? Quando os dois estão ali, trocando conversa, vendo uma atitude de um do outro, o que um gosta, o que o outro gosta. Aí depois dali vem a entrega. A mesma coisa, quando é que eu vou conhecer Jesus, pastor? Quando eu estiver ali orando, buscando, lendo a Bíblia. Quando eu desejar vir mais para a igreja. Aí vai se acender o desejo ardentemente de querer mais. Se eu pouco busco a Cristo, então não vai se acender o desejo
de querer compromisso. Mas se você é aquela pessoa que diz: não, eu vou pouco à igreja pela correria do meu dia a dia, mas em casa eu tenho o meu momento. Em casa eu tenho o meu momento de oração, tenho um momento de conversa, tenho um compromisso. Em casa eu vira e mexe, eu vou assistir a pregação. De repente você nem faz isso. Às vezes a gente manda um pequeno vídeo, né, para que você escute uma reflexão, uma mensagem que nós trazemos para a igreja, e você não tem nem paciência de esperar 5 minutos, 2, 3 minutos de uma orientação. Toda segunda-feira eu venho para cá, fica eu sozinho aqui. Eu vou e sento aqui no altar, pega a Bíblia, eu vou ler, fica aqui conversando sozinho, conversando com Deus, leio a Bíblia. De repente Deus me dá uma visão que eu recebi, eu vou compartilhar com a igreja, eu vou compartilhar com o povo isso aqui, eu vou compartilhar com os irmãos, para que assim como eu entendi, eu compreendi, eu vou passar para o povo não esmorecer. O tempo vai passar, igreja, o tempo vai passar. E se você não tiver ligado em tudo que Jesus, em tudo que saiu desse altar para o teu crescimento, você vai esquecer. E tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, você não vai se lembrar e não vai colocar em prática. Então o apóstolo tinha essa preocupação. Mesmo em prisão, Paulo fazia suas cartas e mandava para a igreja, preocupado com os irmãos, preocupado com a fé deles. Você já se perguntou, você já se analisou como está a sua fé em Jesus? Você já procurou para ficar pensando: pai, eu estou relaxado, eu não estou mais orando, eu não estou mais com prazer de ir para a igreja, estou me enfraquecendo, vou para a igreja desanimado, vou para a igreja com raiva, vou para a igreja, não me alegro. E às vezes isso machuca, lhe prejudica mais ainda, por você não ter aquela vontade. Foi o que Paulo disse: eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e percepção. Procura se perceber, olhar para si, procura se examinar. Eu sempre falo isso, procura olhar para si primeiro, se você está firme ou não, se você está alicerçado ou não, se você está tendo compromisso com Deus ou não, se você está firme na rocha ou não. Porque se você não se cuidar, amanhã você vai estar longe da presença de Deus. Amanhã você vai se distanciar do caminho, porque não prestou atenção na orientação. Paulo falou isso para os Tessalonicenses: Timóteo, vai lá, visita eles. Eu me preocupo porque eu estou temendo que o diabo prove aquela igreja e tudo que nós ensinamos se torne inútil a nossa orientação, inútil o nosso aconselhamento, inútil aquilo que nós ensinamos. Vai lá, Timóteo, vai lá. Diga glória a Deus. Quem aceita uma visita na tua casa? Quem aceita uma visita? Quem aceita uma visita minha na tua casa? Quem aceita, levanta a mão. Diga glória a Deus. Se tu não aceitar, mesmo assim eu vou. Eu nem disse que eu queria o pastor aqui, mas eu cheguei lá. Aí disse: irmão, eu vou com toda alegria. Diga glória a Deus. Amém? Porque se eu observar que o estado da sua fé não está legal, se eu observar que você está meio assim, meio lá e meio cá, a gente vai falar com você, vai te orientar, vai perguntar. Diga glória a Deus. Amém? Percepção. Percepção é capacidade de perceber algo. Você tem que ter para si próprio essa percepção. Se observa: eu não oro mais, a Bíblia está ali aberta, eu olho para a Bíblia, vem a cobrança, eu pego já, o tempo passa e você não lê. A Bíblia está aberta, e quando vai ler, você procura o menor, você vai ler um salmo, você procura o menor capítulo. Aí quando você abre a Bíblia, abre mesmo o Salmo 119. Ei,
Quem já leu o Salmo 119? É longo. É longo. Sim ou não, igreja? Aí tu quer ler logo aquele capítulo de alguns versículos. Já li, graças a Deus. Nós temos que ler a Bíblia com calma, igreja. Nós temos que examinar a palavra de Deus com calma. Ainda que você não entenda de imediato aquilo que você leu, leia de novo, lê depois. Eu leio a Bíblia, tem coisas que eu nem entendo nada, mas de repente, ao passar do tempo, Deus vai e me abre a visão, vem o entendimento. E isso a gente vai absorvendo, recebendo e nos mantendo firme na presença do Senhor. Diga a glória da igreja. Então Paulo, ele queria que a igreja, o amor deles aumentasse. É você que tem que desejar isso. É você que tem que buscar isso. Porque o meu amor para com Cristo, dia por dia aumenta. O meu prazer de estar mais perto de Deus aumenta. O meu prazer de estar ali, quando eu estou sozinho, eu estou com meus pensamentos em oração. Eu estou com meu pensamento, ou eu boto na televisão um louvor, uma pregação, uma palavra, algo que me fortaleça. Ocupe a minha mente, ocupe aquele tempo, de repente aquele pouco tempo que você tem. Peraí, eu vou ler aqui, eu vou ouvir aqui um louvor, vou me alimentar. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer, igreja. Que o nosso amor venha aumentar mais e mais. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero me firmar mais na palavra. Eu quero me firmar mais no caminho. Eu quero permanecer na verdade. Eu quero conhecer a verdade. Enquanto você não conhecer a verdade, saber o que é certo, o que é errado é uma coisa. Conhecer a verdade, que é Jesus, aí você vai dizer assim: eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Deus, o meu coração tem se inflamado mais e mais por querer Jesus. Diga glória a Deus, amém? Ficamos de pé, vamos agradecer o nosso Deus.